Estamos começando mais um Antenados na Geral para todo o Brasil aqui na Boas Novas. Entrando na sua casa, trazendo um debate que hoje eu e você nós vamos aprender muito. Vamos falar sobre batalha espiritual. Já nos leva a pensar o seguinte: vamos nesse segundo bloco, primeiro, pontuar o que é batalha espiritual. Muitas pessoas, e eu já vi, a gente já ouviu isso todo dia: estava indo para a igreja, fiquei no prego. Isso é batalha, é luta. O que é, gente? Até para a gente diferenciar, porque não é qualquer coisa que é batalha espiritual também, né? A gente vai falar, bati meu dedo, não, cravou, é luta, Senhor. Estava indo para a igreja, machuquei, caí, fiquei no prego, bateu o carro, é luta. O que é batalha espiritual? Okay. Eu queria aproveitar, começar sobre esse ponto, André, e o pessoal entender onde começa tudo. A gente fala, por exemplo, o pastor citou a questão dos espíritos, tudo. Onde começou tudo isso? Deus, ele edificou a sua congregação, chamando Abraão, tirando Abraão da Babilônia e estabelecendo ali o que se chama a congregação do Eterno. E onde começou a congregação do mal? Porque Deus falou quando a serpente seduziu Adão e Eva, Deus falou: a semente da mulher será contra a semente da serpente. Quem é a semente da serpente? O diabo produz filhos? Não. A semente da serpente são seres humanos que passam a trabalhar e se conectar com as forças satânicas. Onde começa tudo isso? Isso é importante, porque existe a questão de você expulsar um demônio a nível pessoal e individual, mas existem os vírus que eles colocaram no sistema, que quebra a vida de muita gente, não de uma pessoa só. Quem começa o sistema maligno é um homem chamado Nimrod. Nimrod é seduzido pelo inimigo, porque o inimigo propõe a Nimrod o seguinte: olha, você pode ser o senhor da terra. Adão falhou, mas você vai ser. Mesmo que Deus não queira, eu vou te patrocinar. Então Nimrod faz a Torre de Babel e seduz todo mundo. Ele é um caçador de palavras. Fala caçador diante de Deus, mas é caçador de palavras, enganador. Havia uma língua só. Deus quebra esse sistema. Com 40 anos, Shem, que era filho de Noé, mata Nimrod por tudo que ele está fazendo. Isso você tem na tradição oral judaica. Então Shem mata Nimrod e Semiramis, que alguns dizem que é a mãe, na verdade é a esposa, ela está grávida de Tamuz. E ela diz: olha, Nimrod é o Deus Sol. E começa uma adoração. Os sacerdotes de Nimrod estabelecem um calendário solar, que é o calendário que perdura até hoje, porque Júlio César adotou esse calendário e o Papa Gregoriano também adotou esse calendário. Aí dia 24 de dezembro, solstício de inverno, nasce Tamuz. Quando Tamuz nasce, aí se diz: ele é a reencarnação de Nimrod, ele é o Deus da terra, Nimrod é o Deus dos céus, ou seja, o Deus Sol. E aí começa toda uma mitologia que é chamada Babilônia. Então, para Deus não existe budismo, espiritismo. Para Deus só existe duas congregações: a congregação dele, a congregação do Eterno, e a Babilônia, que é citado no livro do Apocalipse. Então o diabo introduziu vírus. Isso aconteceu com Israel e acontece hoje com o cristianismo. Mesma coisa. Ezequiel, o Eterno fala: olha, eu não estou gostando dessa geração, porque estão oferecendo bolos a Semiramis, porque Semiramis é adorada com bolo. O Eterno diz: é proibido, está em Deuteronômio isso, plantar uma árvore de Axerá perto do altar. A árvore de Axerá é um pinheiro. Por quê? Porque a Axerá, aí você vai ver a característica desses três demônios. A Axerá, na verdade, ela simboliza um espírito que está por trás dela. Ela vai quebrar toda a adoração a Deus. O pastor falou uma coisa fundamental: primeiro, obediência, e segundo, adoração a Deus. A Axerá, ela vai lutar contra isso. Ela vai plantar um vírus para que as pessoas não consigam mais adorar a Deus. Então você tem aí um sistema satânico. No tempo de Ezequiel, Deus condena isso entre os judeus. Agora nós temos hoje, por exemplo, o Natal. Uma festa totalmente maligna. O mundo adora o Natal. E o cristianismo, de maneira ingênua e até um pouco tola, aceita o Natal porque é uma tradição que, tudo bem, veio da Igreja Católica. Todo mundo sabe que o nascimento de Yeshua não é no Natal. É impossível ser no Natal. Mas eu estou citando um exemplo: um vírus no sistema. Uma festa totalmente maligna. Comemora o nascimento de Tamuz, 24
de dezembro. Traz toda a espécie de paganismo. O pinheiro de Semíramis. O bolo dela. Por que o bolo? Qual é o bolo que se come no Natal? O panetone. Em toda adoração a Semíramis tem um bolo. Ora, por que bolo? Porque a adoração, o sacrifício da adoração na Torá chama oblação. Não tem animal, é flor de farinha, incenso. É um sacrifício que Deus determinou. Os demônios usam um similar, só que é um bolo com fermento. Então, assim, não adianta só a gente pontuar casos pessoais se a gente não quebrar esse vírus. Por que esse vírus continua? Porque o Natal continua até hoje. Uma festa enganosa, as pessoas criam ilusões. Tem até, toda casa não tem uma pessoa que chora, não tem esse tipo de coisa. É um culto, isso se chama o choro a Tamuz, que Tamuz foi morto com 40, foi morto por um javali. Então existe um culto, cultuar Tamuz é chorar por ele. Então você vê que é uma festa maligna, de origem maligna, mas hoje existe o mesmo espírito que havia em Israel naquele ponto. As pessoas dizem, não, tudo bem, isso aí não é nenhum problema, alguém foi salvo no Natal, Deus usa tudo. Sabe o que é isso? Sabe o que é isso? Puro paganismo e falta de convicção e falta de atitude para romper com o mal. Enquanto essas festas existem, aí você vai expulsar um demônio de uma pessoa, um demônio de outra, e você vai deixar vários demônios operarem de uma forma muito forte na vida de muita gente. O Rocha antecipou o nosso programa, que a gente sempre fala sobre Natal e fim de ano, e sempre participa aqui. Já antecipou aqui um pouquinho disso, mas e sempre tem as ideias contrárias. A gente sempre fala que eu encaro muitas dessas coisas, embora respeite a visão da questão de... Eu sempre falo aqui, 3 R's a gente tem que ter na igreja, que é o receber, são coisas que você tem que receber, que aparece, você recebe dentro da igreja. Você tem que, outras coisas, rejeitar, porque nada se aproveita. E aí o Rocha, acho que ele compactua na questão do Natal, no sentido dele de tem que ser algo que seja rejeitado. Mas eu também acredito no redimir, né? Talvez eu seja um pouquinho mais flexível nesse sentido de... Eu entendo, e acho que alguns pastores entendem, que existem algumas coisas que você pode redimir e aproveitar. Agora, claro, vai da consciência, do entendimento de cada pessoa, até onde isso vai. Mas aí entra um pouquinho a minha questão. A gente está falando aqui de batalha espiritual, e eu acho que deixou bem claro a questão de calendários, coisas de cultos, como se fosse ano após ano você reafirmando algum tipo de aliança espiritual com demônios ou tudo mais. Só que a gente falou aqui no início, o pastor falou de obediência, depois a gente falando de adoração. Hoje em dia, quando eu trago para o meu dia de hoje a questão de batalha espiritual, e algumas igrejas você vai em congressos de batalha, a batalha espiritual ela parece ser muito mais palpável do que a questão de obediência. Ele vai contra a sua obediência ou contra a sua adoração. São coisas do tipo, você está doente, é batalha espiritual. Ou a sua família está na droga, ou não sei o que, você não tem paz em casa, briga muito, é batalha espiritual. Vocês acreditam que, eu acho que o pastor Carlos, ele gosta de separar bastante. André, existe extremismo, ele falou no começo. Pastor, até onde você acha que começa a batalha espiritual e vai a batalha espiritual? Para a gente não causar nenhum tipo de extremismo, tanto de um lado quanto de outro. Bom, a batalha espiritual, no meu conceito, ela começa quando o inimigo, ele sugere as coisas. Porque a ação do diabo, e eu quero usar a palavra diabo mesmo, porque ele é o diabo, ele age muito mais sugestivamente do que diretamente na vida do cristão e até dos outros que não são cristãos. Por exemplo, essa coisa de achar também que a pessoa, por não... O pastor falou bem sobre obediência, mas também achar que a pessoa, por não obedecer a Deus, ela está sujeita a qualquer ação do diabo, também não é bem assim. Senão, não viajaríamos de avião, por favor. Não é? Porque nem todo piloto de avião é evangélico e obedece a Deus. Tanto piloto de avião que é adúltero, não é? Maquinista de trem que é adulto, taxista que é adulto, não é? Corrupto, né? Nem viveríamos nesse país, né, com tanta corrupção. Então a verdade é que existe um controle de Deus sobre... Exatamente, sobre tudo. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, mas quando diz o mundo, não está falando controle, não é? Do planeta e de todas as ações do ser. Senão ficaria complicado viver aqui.
Deus ainda é Senhor de toda a terra. A mesma Bíblia diz: minha é a terra e toda a sua plenitude. Então a terra está no controle. Não cai um fio de cabelo da nossa cabeça sem a ação de Deus, uma folha de uma árvore sem que Ele autorize. Então toda ação passa pela aprovação de Deus. Toda e qualquer autoridade da terra está debaixo do controle de Deus. Aí o apóstolo Paulo, ele vai dizer assim: revestivo em Efésios de toda a armadura de Deus. Ele vai falar para o crente que quer vencer as batalhas espirituais, buscar em Deus o revestimento. Revestivos, pois, de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Opa, é uma batalha espiritual, é transcendental, é além do natural, não é uma luta corporal. Depois ele vai reafirmar dizendo: porque a luta não é contra a carne ou contra o sangue, mas sim contra principados e potestades, contra hostes espirituais da maldade que operam nas regiões celestiais. Mais uma vez ele coloca a coisa no nível de batalha espiritual. Aí ele vai dar a receita. Ele vai dizer: capacete da salvação, couraça da justiça, espada do Espírito, que é a palavra. Ele vai dizer: ó, você ora, seja justo, seja verdadeiro, tenha convicção de que você está firmado no Evangelho, na preparação do Evangelho da paz, calçado os pés na preparação do Evangelho da paz, não é? E tenha, sobretudo, o capacete da salvação, ou seja, convicção de que é salvo. O salvo em Cristo Jesus, irmãos, aquele que é salvo no Senhor, olha, eu não vejo como o diabo pode dominar a vida dele, ou criar algum tipo de batalha que faça ele saber. Por quê? Como é que o diabo vai roubar a salvação de alguém, se não por sugestões humanas? Você vê Jesus, por exemplo, lá em Mateus capítulo 4, em Lucas também, você encontra Jesus ouvindo sugestões de Satanás. O diabo dizendo: olha, lança-te daqui abaixo, porque a teus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar e não bater em alguma pedra. Quer dizer, o diabo, uma batalha espiritual maior que essa não tem. Só que de um Jesus homem com um diabo espírito. Então a batalha do homem é essa também, da renúncia, porque a sugestão era feita em todo instante. Jesus diz: não é bem assim. Também está escrito. Mas por que ele diz também está escrito? Não tentará o Senhor teu Deus. Transforma essas pedras em pães. Mas também está escrito que nem só de pão viverá o homem. Então o conhecimento, a espada do Espírito que Paulo falou, estava sobre Cristo. Então, se você busca o conhecimento da palavra, esse conhecimento te revestirá para vencer qualquer batalha espiritual. Porque em toda a Bíblia você vai encontrar homens de Deus tendo batalha espiritual o tempo todo. Porque o meu conceito de batalha espiritual não é para um grupo em particular, não é para uma classe escolhida. Eu já ouvi alguns bons pregadores, estudiosos sobre o assunto, dizer que os separados para a batalha espiritual são o braço do corpo. Né? A igreja, só quem está na dimensão. Exatamente, a igreja é composta de um corpo. E esse corpo, o braço do corpo, que é o que ataca, é o grupo seleto que foi escolhido para combater no campo espiritual. São os intercessores, são aqueles que batalham espiritualmente. Eu não vejo assim, eu vejo que todo ser humano cristão, todo evangélico, foi chamado para guerrear sim. E essa guerra passa por isso aí, por renúncia, por dizer não à sugestão do inimigo, por dizer não, porque eu saio daqui agora, ele vai sugerir que uma mulher olhe para mim, não é? Por mais velho ou feio que a pessoa esteja, o diabo faz, e a mulher olha e dá bola mesmo, não é? E é uma sugestão dele, tá aí, Agora cabe a mim vencer essa batalha e dizer não, eu não posso fazer isso, aí eu guerreio. Então todos os dias eu venço batalhas espirituais, quando eu digo não para a minha carne e sim para a vontade do Espírito. Batalha espiritual é isso, irmão. Tá aprendendo aí? Batalha espiritual é profundo o assunto. Eu sugiro depois também você ler um pouquinho, procurar. Não sei se os pastores podem dar depois também aí uma sugestão de livros, alguma coisa que a pessoa pode ler, ou até na Bíblia, para entender um pouco melhor. Porque em 1 hora de debate, de conversa, eu acho que não tem como a gente nem, como eu falo aqui, nem começar a arranhar a capa sobre o assunto batalha espiritual. A nossa enquete para você hoje é: você já enfrentou na sua vida alguma batalha espiritual?
pastor Carlos já deixou bem claro aqui, todo dia nós enfrentamos. Toda vez que você tem que renunciar uma tentação, alguma coisa, ali está rolando uma batalha ali. Você não pode ver, não é uma batalha de o seu anjo da guarda estar com uma espada lutando contra o demônio, não é bem assim. Mas é a sua batalha com a sua carne, o seu espírito com a sua carne. Também a gente vai falar isso aqui. Mas olha, uma coisa que me intriga, não sou um grande entendedor do assunto do tema batalha espiritual. Já pude ter a oportunidade de participar de alguns congressos falando sobre isso, e achei assim um pouco nebuloso o que era apresentado ali, porque quando você vai para um congresso de pessoas entendedoras de batalha espiritual, parece quase uma ciência de fato, como se fosse uma estratégia, você estivesse jogando War ali, e a pessoa mostra o mapa do Brasil e fala, olha, daqui nessa região do Brasil do Norte, a potestade, o principado é o X, dali é o Y, e daqui é da idolatria, e daqui é do não sei o que, dá nomes e tempos e tudo mais. E eu achei tão científico, porque quando eu penso em coisas espirituais, eu não consigo cientificar muito isso. Mas é por aí mesmo? Existe essa separação de principados e potestades sobre cada cidade, cada estado? Aqui é mais fácil manifestar, aqui é mais difícil. Eu digo isso uma vez, a gente teve um programa aqui, morei muito tempo no Amazonas. Lá, quase que corriqueiramente, era fácil você ver uma pessoa possessa durante um culto normal. Não era culto de libertação, culto de família, de domingo, você via manifestações de pessoas possessas por demônios. Quando nós mudamos para Belém do Pará, com família, meu pai foi pastorear lá, aí já era difícil, morei quase 9 anos, raramente via alguma coisa dessa. E uma vez conversando com uma pessoa sobre isso, falou, não, André, porque lá você tem uma festa muito grande da idolatria, então um demônio muito forte. Então não é qualquer coisa que vai manifestar. E parece que existe uma ciência por trás disso. Você enxerga desse modo, pastor? Existe isso de fato? Ou pode ter também muito exagero ou especulação nesse sentido? Eu acredito sim que alguns lugares são consagrados, são oferecidos. Por misericórdia de Deus, eu tenho viajado muito o Brasil pregando o ano aceitável do Senhor, apregoando a palavra de Deus, e estive no estado do Paraná, e chegando lá no aeroporto, o irmão me comunicou que era um lugar onde as pessoas se suicidavam-se. E ao chegar na cidade, nós paramos num semáforo, e na nossa frente um homem pulou do 18º andar de um edifício e bateu lá embaixo na calçada e morreu. E durante esses 15 dias que eu fiquei ali, eu vi muitas pessoas que se enforcaram. Você já entra na cidade, já vê o símbolo da maçonaria. Enfim, uma cidade consagrada, pessoas que são devotos de espíritos, de entidade, entre aspas, santos que realmente não podem fazer nada, porque santo só é o Senhor. Eu acredito que há uma dimensão. Eu morei num bairro em São Paulo, eu sou paulista, eu moro aqui no Rio há 5 anos, e onde eu morava tinha um principado que atuava dessa forma. O cidadão tinha uma amante, e depois ele matava a amante, os filhos da amante, e se suicidava. Isso aconteceu umas 7, 8 vezes, casos assim, no bairro onde eu morava. Até o dia que Deus me despertou para que eu orasse e colocasse minha vida na brecha pelo bairro. E começamos a orar. E demos 7 voltas ali no quarteirão, começamos a clamar a Deus, meia-noite, e nunca mais aconteceu aquilo. Onde a minha sogra mora, quase embaixo da Dutra, em São Paulo, ali no Parque Novo Mundo, os carros caíam lá de cima, pegavam um deslize e caíam e morriam pessoas. Nós oramos ali, nunca mais aconteceu aquilo. Então eu acredito que existem lugares, sim, que são consagrados. Nos fundos da minha casa, eu moro num lugar, não sabia disso, eles estão lá 22 anos, é um centro espírita, um centro de macumba. Às quinta-feira e o sábado eles batem até de manhã, até às 8 da manhã. E eles têm o hábito de fazerem despachos nas encruzilhadas. E outro dia ali eu parei um deles, não deixando ele colocar ali na esquina da minha casa. E eu entrei numa batalha espiritual. Eu entrei numa batalha espiritual porque após isso, meus 3 filhos ficaram doentes no outro dia. E eu dobrei o meu joelho e disse: Deus, eu não aceito isso. Eu não aceito isso. Eu subi um monte e falei com Deus. Eu disse: só vou descer daqui quando os meus filhos estiverem curados. Eu liguei para casa e disse: e agora? Eles disse: pode descer porque eles estão curados. Então eu vi que é uma batalha espiritual. Existem lugares
sim, que são específicos, principados, potestades que agem para prender as pessoas que, aquele espírito de miséria, tem lugar que você chega, você vê que há um espírito de miséria, as pessoas não prosperam. Não, às vezes não precisa nem ir tão longe. E aí, claro, Deus mudou muito, eu acho, a história. Eu volto a falar de Belém, não por falar mal, mas eu lembro, logo que nós chegamos, meu pai foi morar lá, foi pastorear, minha família foi para lá, tivemos uma conversa um dia, uma audiência com o prefeito, conversando e andando no carro. Daqui a pouco, lá, tampa de bueiro, tem nesses bueiros, tinha muito tampa de bueiro aberto, muita coisa aberta. E aí alguma a gente via que era tampa de bueiro de madeira. Tampa de bueiro de madeira, primeiro ônibus que passa, quebra tudo e não vai. E aí a gente lá, nessa ocasião, meu pai perguntou, mas vem aqui, por que vocês usam tampa de bueiro de madeira? Quebra aqui, quebra o carro do pessoal que fica o buraco. Ele falou, não, porque a gente bota de ferro, o pessoal vem, rouba, derrete para vender. Isso chama-se espírito de miséria. A gente pensa que não, mas o cara pega coisa pública e vende para ter o dinheiro dele, vende, derreter ferro. Mas vamos um pouquinho além até em cima disso, pastor, que aí vai a minha pergunta também. A gente está falando de calendários, a gente está falando de territórios, isso tem a ver com batalha. Batalha tem dia para começar, dia para terminar, tem um território a se conquistar. E a gente está falando de algumas armas, obediência, leitura da palavra, coração da justiça, como o pastor Carlos falou. Agora, qual é o primeiro passo para uma igreja, uma pessoa, alguém, começar a batalhar de fato espiritualmente? O pastor falou, quando eu vi essa questão no meu bairro, de pessoas matando a meretriz e matando as pessoas lá, e os filhos e tudo mais, eu vi que era um espírito, eu comecei a fazer uma campanha ali e a gente conseguiu destruir. A gente tem igreja em todos os bairros do Brasil, tem no norte, tem no... Por que as igrejas não conseguem quebrar esses espíritos, não conseguem vencer essa batalha? Tem como é que a gente vence uma batalha espiritual? Acaba com um espírito, com uma potestade, com um principado? Ou isso só vai acontecer quando Jesus retornar? Bem, eu queria só ressaltar algumas coisas. Como o pastor falou sobre obediência. É óbvio, obediência é o primeiro passo. Tira vulnerabilidade. Não é que você vai evitar... Tira a legalidade. Tira a legalidade. Adoração. O diabo ataca justamente isso. O pastor falou, por que ele conseguiu fazer isso? Existe um outro fator também. Quando Deus condena a serpente, Deus fala assim, tu comerás o pó da terra. Serpente não come pó, serpente come animais vivos e gosta do sangue quente. Existe um motivo para isso, é uma abominação. O pó quer dizer carnalidade. Então, quando uma pessoa está em pecado, ela não tem condições de lutar contra o diabo, porque o diabo se alimenta de pecado. O pó que foi falado, no judaísmo chama Yetzer Hará. Yetzer Hará é o desejo para as coisas promíscuas, para as coisas erradas. Se a pessoa não tiver uma consagração, não consegue fazer o que o pastor fez. Ele conseguiu fazer, porque ele orou. Às vezes tem que primeiro detectar. Às vezes é mais difícil detectar que mas existe. Ele tinha uma consagração, senão ele não conseguiria fazer isso. Segundo, a questão, existe locais, existe datas. Isso é um fator fundamental. A gente vive no mundo físico, é chamado Olam Hazé, o mundo inferior. Existe o Olam Rabá, os céus. Existem alinhamentos bons e alinhamentos ruins. Então, por exemplo, quando Deus determina festas, digamos a Páscoa, Pêssar, você vai ver que essa festa é uma festa de libertação, é um dia bom para a libertação. Foi nessa festa que Ló saiu de Sodoma e Gomorra. Por que a gente sabe disso? Ele deu pães sem fermentos para os anjos. Nessa festa, Deus libertou o nosso povo do Egito. Nessa festa, Yeshua fez o sacrifício para libertar pessoas. Festa de Shavuot, festa de Pentecostes, foi nessa festa que Deus deu a Torá e derramou o Espírito dele. Mas foi nessa festa que foi derramado o Espírito sobre os apóstolos. Então existe alinhamento, que é alinhamento com o Olam Rabá, com o mundo vindouro, alinhamentos bons. Deus determinou datas. É interessante que o calendário é lunar, contrário do solar de Nirod. Agora existem os dias ruins, isso é um princípio bíblico. Existe até quando fala da armadura, fala assim, coloca toda, porque no dia mau, o dia mau é o dia de configuração ruim. Então quer saber de dias maus? Olha, tem dias maus que estão bem claros. Eu vou começar o Natal,
a Páscoa cristã, que é o dia que Semíramis reencarna. Tá malvado hoje aí. A reencarnação de Semíramis é no domingo dessa Páscoa, que está ligado ao carnaval. E em todas as nações há uma carnalidade, ou seja, no carnaval a pessoa comete todos os pecados, deixa o Yetzirará livre. Aí quarta-feira de cinza ele começa a se arrepender, tem a quaresma, aí vem a Páscoa cristã. Calendário solar, calendário baseado em paganismo. Não existe. Então, só para resumir, para passar a palavra, o pastor conseguiu, porque ele não estava, naquele momento, não está, obviamente, dando alimento para a serpente. Se ele estivesse alimentando a serpente, ele não conseguiria fazer isso. Então tem que haver santificação, se apartar do mal, governo do espírito. A alma nossa toma decisões, a carne está viva, o pastor falou sobre isso. O diabo vai investir contra a carne, vai sair, vai colocar uma mulher, vai colocar alguma coisa. A nossa alma decide. Se ela está conectada com o eterno, ela decide certo. Se ela está enfraquecida, ela pode sucumbir. Então, só deixando claro isso, agora existe espaço, como foi falado pelo pastor, e existe tempo, alinhamento de tempo. As duas coisas têm que ser levadas em consideração. Só para terminar a palavra, Deuteronômio 18, Deus fala assim: não me adore como as nações adoram seus deuses. Deus falou o seguinte: não inventem essa coisa de sincretismo religioso e querer me adorar como os pagãos adoram seus deuses. Deus tem sua própria maneira de ser adorado. Não precisamos imitar paganismo, pelo amor de Deus. Ó, a gente vai para um rápido break. O pessoal aqui na internet está perguntando: André, eu quero entender também como é que é essa questão de anjo da guarda. Todo mundo tem o seu anjo da guarda. Uns anjos são mais fortes que os outros. Eles guerreiam por nós? Ou a gente que vai ditar que tipo de anjo, que tipo de batalha, de força? Nosso anjo da guarda. O pessoal quer entender um pouco sobre a questão do anjo da guarda. A gente vai tentar falar isso no último bloco. Olha, o último bloco do Antenados na Geral tá muito bom. A gente entrou falando de calendário, até a questão de números. É interessante uma coisa na Bíblia, né? A Bíblia, e eu não sei como essa questão também da batalha espiritual com simbolismo, numerologias ou uso de números, tem muito alguma questão. Acho que também a cultura judaica usa muito a questão de simbolismos, né, em várias coisas. Da Euroche tem esse posicionamento dele de calendário, de datas e tudo mais. É muito interessante a gente pensar sobre tudo isso. Mas o pessoal aqui está perguntando muito: André, fala um pouquinho sobre. Vocês estão falando só sobre demônio? Na batalha tem um outro lado também, tem os anjos. Tem o pessoal. Como é que é esse assunto mesmo de anjo da guarda? A gente sempre cresce, ouvir isso, é historinha mesmo de criança. Ah, você tem um anjo da guarda que vai nos seguindo. Me explica, nós temos anjos da guarda que lutam conosco? André, por uma experiência própria... Que a gente cresce, a criança, nós temos um anjinho da guarda. Por experiência própria, isso existe mesmo. Porque a Bíblia diz que o Senhor acampa os anjos, né, ao redor daqueles que o temem e o livram. É bíblico isso. E eu lembro uma vez que eu fui, assim que eu saí do projeto da Chacina da Candelária, aquela coisa toda e tal, e eu estava no projeto Firjan, e na época eu estava numa ONG de uma atriz muito famosa da Rede Globo de televisão, e levantaram uma tese que na época eu não morri porque eu tinha um espírito forte, que eles falam que é anjo da guarda. E me levaram num centro aqui próximo, bairro Boiúna, em Jacarepaguá. Tem um centro que é uma cidade, né, chamado La Frei Luiz, é muito grande, é uma cidade. E quando eu cheguei lá nesse local, me colocaram numa sala, porque são salas numéricas também, trabalham por espécie de número, né? Cada problema resolve num número, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E me colocaram na sala de número 7, eu vi que tinha poucas pessoas nessa sala. Então eu senti que acho que seria um negócio bem mais pesado. E eles trabalham com a psicografia, né? Que são a vela, o copo com água e tal. E baixa assim o espírito para fazer psicografia, para saber o passado, o presente e o futuro daquela pessoa. Mas assim, eu falo para você com clareza que não baixou foi espírito coisa nenhuma lá, né? E eles pulavam daqui, pulavam de lá, pulavam daqui, pulavam de lá, ponto de um deles, né, gritar, deu um grito forte, disse assim: olha, tira esse menino daqui imediatamente, porque esse menino tem um anjo da guarda muito forte, e eu vejo uma luz brilhando sobre a cabeça dele, e aqui não é o seu lugar, procure em outro lugar, porque aqui não temos como resolver o seu problema, porque a luz que está em você é muito forte, que está atrapalhando
a nossa sessão aqui, que era, na época, era um tal de Rafael, né? Era o Chico Xavier, o Rafael, que fazia, era o anjo, né, que vinha, um tal de Rafael, que fazia psicografia, que baixava no corpo de alguém para psicografar. E não teve Chico, não teve Rafael, não teve ninguém. O que estava sobre mim era um anjo que eles detectaram. E eu creio nisso, que na verdade o Senhor acampou o anjo ali naquele lugar para me proteger, para me defender contra esses demônios. E aquela coisa, até o momento que Deus entra na vida de uma pessoa, o diabo pode até te conhecer até aqui, pode psicografar o que for. A partir desse momento que Deus entrou na tua vida, irmão, o diabo não vai saber mais nada, não. Acabou. Pode botar alguém, Rafael, quem for, ninguém vai escrever nada não que escreve aconteceu nada na tua vida. Mas, André, é importante frisar o seguinte, a coisa de conhecer a Deus. Porque como vamos falar de anjos, vamos falar de Deus, né? Hoje, a batalha espiritual trata muito da questão de conhecer as coisas dos demônios. Como ele age, você acabou de dizer. Não é isso que o professor falou, poxa, a gente primeiro tem que saber quem são os demônios, onde isso atua para poder lutar contra até aí eles. eu entendo, né? Vamos nos aprofundar. Tal principado está agindo em tal região, tal potestade age em tal região. Aqui há uma ação desse demônio, como o pastor falou, mais forte, mais acentuada. O espírito da morte está agindo ali. Enfim, classificando desse jeito, você vai estudar e vai se aprofundar nesses tipos de espíritos de ação para poder combater. Não pode... 2 minutos, é isso? 1 minuto para terminar o programa. E eu estou com um sentimento nesse programa de... Poxa, a gente nem começou a falar ainda sobre batalha espiritual. Essa é a grande verdade. Vou tentar ver se a gente marca para a semana que vem, no mesmo dia, para a gente aprofundar aí daqui em diante e tentar pegar mais conteúdo e trazer para você, porque a gente nem começou, gente. 1 hora para falar de batalha espiritual é muito pouco. Quero, se a gente tem esse último minuto, se pastores conhecem alguma bibliografia, a própria Bíblia, algum outro livro que a pessoa possa se aprofundar num estudo sobre isso, um estudo sério sobre batalha espiritual. Temos só 30 segundos. Então, como foi colocado agora sobre anjos, né? O pastor foi feliz na colocação. Hoje nós estamos vendo as pessoas perecendo por falta de conhecimento. Então tem pessoas aí invocando Gabriel, que na verdade era o anjo mensageiro, que foi até a Maria levar a mensagem de que ela estaria grávida. E Miguel com certeza foi o anjo de guerra, de batalha, né? Nós vemos em Daniel. Então nós vemos aí as pessoas colocando anjinhos nas suas casas, né? Mas a Bíblia é clara, lá em Provérbios 21:31 diz que o cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas é do Senhor que vem a vitória. Está marcada a nossa próxima reunião semana que vem, pastores. Foi muito rápido. Também recebeu ele, que é teólogo e presidente da Associação Pedras Vivas e líder da Congregação Judaico-Messiânica Adonai Chamar, Rosh Marcos Andrade. Rosh, bem-vindo ao Antenados na Geral. Prazer, André, estamos de novo aqui, né? Continuando esse debate. É um debate fundamental, porque guerra espiritual não é algo que algumas pessoas passam. Todos os verdadeiros homens de Deus têm que lutar, seja ele qualquer posição que ele esteja. E vamos falar sobre isso, as astúcias, as armadilhas do inimigo, né? São antigas, mas ele continua fazendo, ele não tem criatividade, tem persistência, mas infelizmente muita gente continua caindo. Vamos falar sobre isso. A gente tem que entender como é que ele trabalha hoje, como é que ele quer contaminar a juventude de hoje, a geração de hoje, o que ele faz. Eu já vi muita coisa que antigamente a gente nem era tão subliminar, hoje já está escancarado, mas com certeza já existem outras coisas subliminares que ele está trabalhando aí na ideologia das pessoas. Você que assistiu o programa ontem, bombou demais, a gente continua com a mesma enquete. Você já enfrentou uma batalha espiritual? Vote sim ou não, no final de cada bloco a gente vai dar o resultado. Só fazendo resumão, se você não assistiu o programa ontem, nós abordamos tudo sobre batalha espiritual e batemos forte na questão de uma coisa que foi muito interessante, foi um calendário. Existe um calendário espiritual, ou festas, ou datas no qual o diabo se aproveita disso. Nós falamos também a questão de alguns simbolismos que você pode trazer para dentro da casa e aquilo pode ter um peso espiritual. E o debate foi embora também, falamos sobre coisas pessoais aqui, mas hoje a gente vai ter um cunho mais pessoal e talvez
um pouco mais prático. A gente abordou toda a questão de como é que a Bíblia trata, quais são as armas que nós temos para lutar contra batalhas espirituais, se alimentar da palavra, a questão da armadura de Deus, que fizemos um programa semana passada também, a oração, a fé, a justiça. Mas uma coisa interessante que a gente já deixa de começo para você é, se você quer ter sucesso nisso, você tem que entender um pouco do equilíbrio que existe por trás. Existem pessoas que tudo é batalha espiritual, extremistas, né? Ou existem excessos ou escassez. O excesso é: estou doente, estou com resfriado, fui demitida, bati meu dedo no chão, perdi meu ônibus. É guerra, é espiritual, tudo é espiritual. Mas também existe o outro lado, não, nada é espiritual. A mãe morre, ele fica doente, né? Às vezes alguém faz algum tipo de magia negra, eu trabalho para ele, acontece algumas coisas estranhas, ele, não, isso aí é a vida mesmo, tem altos e baixos, para ele nada é espiritual. A Bíblia diz que existe um mundo espiritual e ele é muito forte e real, e nós temos que batalhar, não é contra carne ou sangue, mas contra principados e potestades e forças malignas e espirituais. E o que eu quero já trazer de começo, que eu acho que vai balançar e vai tomar metade do nosso programa, é o seguinte: hoje, pelo que eu falei no início, antigamente existia aquela coisa, eu me apavorava, eu era criança, e existem os desenhos que tem mensagem subliminar, e você assiste e ele fala isso, que adultos não entendem, mas crianças entendem, é imperceptível. Hoje em dia, esse recurso, pelo menos imagino eu, nem é tão usado pelo diabo, porque ele está escancarado mesmo. Ele bota desenho que tem guerra, todo mundo matando, e aqueles bonequinhos que invoca demôniozinho e vira um dragãozinho e luta, tá tão na cara que antigamente a gente chamava de subliminar. Porém hoje, onde eu vejo a sutileza de Satanás, não é nesses desenhos ou em música, porque tá muito escancarado, mas é ideologia, são governos, né? Ele está movendo o mundo de um jeito que eu tenho visto de leis, fazer leis para a gente ser mais flexível, mas ao mesmo tempo que as leis falam que o humano tem que ser mais flexível no seu pensar, elas tratam quem vai contra essas leis de um modo intolerante. Ao mesmo tempo que ela torna o homem flexível, elas em si são intolerantes. Governos e países que trabalham desse jeito. Vocês acham que o diabo continua sendo tão sutil quanto antigamente na questão subliminar de tratar música? Não? Ou não? Hoje a dele não, eu vou atacar governo, ideologia, cabeça, mentalidade de gente. Bem, posso começar? Eu acho que a gente tem que entender primeiro a geração que nós estamos vivendo. Essa geração foi profetizada, ela é apóstata. É uma geração que antes da vinda do anti-Messias e, obviamente, antes da segunda vinda do Messias, que é apóstata, ela é desviada. Segundo Paulo, as pessoas vão juntar professores que vão falar o que eles querem ouvir, segundo os seus desejos carnais. Então nós estamos vivendo numa geração apóstata, numa geração cada vez mais perversa. Então dentro disso nós temos que tomar cuidado com duas coisas. Está cheio de armadilha em todos os lugares, está nas datas, como eu falei da questão do Natal e de tudo. Tem armadilhas de todas as espécies para que você caia nessas armadilhas satânicas. Primeiro, eu acho que é fundamental, e aí você vai ter o equilíbrio, é quando você tem de fato um relacionamento com o eterno verdadeiro. E você consegue ter direção divina para você viver. E você vai discernir quando é guerra espiritual, quando não é guerra espiritual, o que você deve fazer. E o conselho que Deus deu para Jeremias, quando ele começou o trabalho dele, foi exatamente esse. Falou: Jeremias, separa o vil do precioso, faz techuvá, retorna a mim, e você será minha boca. Na medida que você tem essa atitude, obviamente você começa a ter um discernimento maior. Segundo, a estratégia está na palavra. Essa história de que eu tive uma experiência espiritual e o demônio tal falou isso, o demônio mente de manhã, de tarde, de noite. Então não dá para ficar ouvindo. Se o demônio falou alguma coisa, não acredita nele não, conselho de demônio. O demônio instruiu isso, ele vai fazer isso, é tudo mentira. A estratégia está na palavra. E terceiro ponto, eu volto a bater nisso, é sair da estratégia, uma das mais fortes que existe, o calendário maligno, que foi instituído na época de Nirod, que é o calendário do domingo, do Natal, da Páscoa cristã, dessas datas. Inclusive eu encontrei um versículo que o Eterno ele repreende uma geração de Israel e diz: vocês têm até mulheres chorando por Tamuz. Eu achei muito interessante isso.
Porque o nascimento de Tammuz é 24 de dezembro, é solstício de inverno. E toda casa tem uma pessoa que chora, não tem? Não tem esse hábito? Então, é uma coisa... A gente tem que identificar algumas estratégias mais descaradas que estão implementadas em datas, em calendários, e estratégias mais sutis relacionadas à sua vida pessoal. Professor Carlos, quando você era mais jovem, era difícil a gente ouvir os tipos de música, filmes que a gente talvez vê hoje. Às vezes podia pensar, quando aparecia uma coisa, é subliminar, mas hoje, no dia de hoje, a gente vê crianças dançando a ritmos que eu não preciso nem ouvir a letra da música, eu vou saber que é imoral, que é do diabo, pelo movimento que as pessoas, que crianças, o jeito de se vestir, que fazem com o corpo para dançar aquela música. Está escancarado o negócio como hoje. A Bíblia diz, André. A Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes, ou seja, pelo uso, as pessoas foram se habituando a isso. Hoje é muito comum você ver uma criança de 2 aninhos dançando uma música indecente, imoral, fazendo gestos obscenos, imoral, e os pais rindo, achando aquilo bonito. Quer dizer, é uma armadilha de Satanás. Realmente nós estamos vivendo em um tempo, um período em que o diabo ele está se apropriando de algumas técnicas para poder escrachadamente manifestar a sua vontade. E o povo está se deixando levar. Agora, eu queria só criar um ponto de equilíbrio com a fala do Hiroshi Marcos Andrade em relação a calendários e datas, porque eu sou de uma opinião que nós temos uma cultura e debaixo dessa cultura respeitamos alguns princípios, é claro. Eu não acredito que os evangélicos, quando colocam uma árvore de Natal, que é a cultura do nosso país, eles estão cultuando alguma entidade. Existe essa prática, não há um princípio nisso. Deus trabalha em cima de princípio. Porque senão nós vamos entrar por um lado do radicalismo. Porque hoje nós temos alimentos consagrados e sabemos que são. Temos várias marcas de produtos que são consagrados. Então tem que ter um cuidado aí para que possa entender. Que eu sei que está muito evangélico em casa agora que fica preocupado quando ouve essa fala, achando que é um demoninho ali na árvore que ele comprou. Então, se não há adoração, se não há sacrifício... Ele até falou do panetone no último debate. Aí eu recebi vários e-mails do pessoal, pastor, o senhor não contrapôs o panetone que o pessoal o Hiroshi falou do panetone, o senhor concordou? Eu falei, não concordei, porque eu não concordo que o panetone também é um bolo feito a uma deusa, não. Eu acho que o panetone é uma comida boa. Que faz parte da minha mesa. É um comercial que o pessoal fez para vender. Comercial. E é bom que a gente, de começo já bota assim, e o Antenados é bom por causa disso, a gente expõe ideias e visões e dentro de culturas e tudo mais. E o pessoal de casa, como se sentir também à vontade, claro, sobre a guia do seu pastor, do seu líder. Pratica do jeito que quiser agora. Estamos de volta, segundo bloco do Antenados, falando sobre batalha espiritual. Mande a sua resposta para a nossa enquete. Você já passou por alguma batalha espiritual? Sim ou não? Vote pelo Twitter, Facebook, internet, ou mande um e-mail para a gente. Ou faça também que nem o Luiz, ligou aqui do Rio de Janeiro e fez uma pergunta até, talvez muitas pessoas passaram pela situação. Ele fala, André, estou desviado, agora estou voltando para a igreja, mas toda vez que eu tento orar, parece que uma coisa cala a minha voz, me abafa, que me dá um medo, um tremelique, que a única coisa que eu sei fazer é clamar. Eu não consigo orar normalmente, com liberdade. Isso Ronald, é uma batalha forte, né? Que ele está passando uma opressão. Ser. A gente geralmente fala isso é uma opressão. Pode ser sim um momento de opressão, ele trazendo-se esse temor a ele, porém ele precisa insistir. E o que mais vamos dizer para ele é que se
por acaso ele de qualquer forma não está conseguindo, ele deve procurar um pastor, um irmão, uma irmã, que possa estar ajudando ele nesse momento de oração, que possa estar junto dele ali, até que, vamos dizer, aí ele dirigindo, né? Na tua primeira, segunda, e aí ele vai em frente, porque como ele vem de uma vida, ele estava assim, desviado, ele estava fraco, e essa questão pode vir mesmo, essa batalha espiritual existe, e pode estar tentando amedrontar realmente ele, para que ele não volte a falar com Deus, porque sabe que todo o segredo está em falar com Deus, falando com Deus, ele vai ser um vencedor. Então, realmente pode estar acontecendo isso. O meu conselho para ele é que, se estiver dessa forma, ele nesse momento, nesse início, procure um pastor ou procure uma pessoa amiga na igreja, diz, pode orar comigo, vai na igreja, ajoelha junto e vai orando aí, porque daqui a pouco ele com certeza vai vencer, porque há uma batalha espiritual sim, aí eu creio que a pessoa que estava lá fora e que está voltando, o inimigo vai fazer de tudo para que ela não se firme de novo, mas ele é um vencedor em Jesus Cristo. Agora, pastor Rodrigo, como a gente falou no início do programa, o diabo por muito tempo usou coisas sutis, no sentido da cultura, músicas, vestuário e tudo mais, e hoje está meio que escancarado, como a gente abordou já no começo, pela geração, a geração, vamos dizer assim, pré-anticristo, que está vivendo tudo isso, seria apóstata, como até está na Bíblia. Mas ele tem trabalhado, e isso aí é muito notório, mesmo muitas pessoas e líderes evangélicos e religiosos, na verdade, vem isso, a questão das leis, da mentalidade, da ideologia de países, de cidades. Ele quer mudar leis, quer fazer leis mais flexíveis para que o evangelho se flexibilize, mas ao mesmo tempo deles para nós é uma coisa totalmente inflexível. Você acha que essa geração é uma geração que está sendo trabalhada pelo diabo nesse sentido? Ele está querendo mudar leis, estabelecer governos, não é para segurar espiritualmente, mas na lei, no laço mesmo, na mão forte, segurar um pouco a expansão do evangelho, da palavra de Deus? Sim, com certeza, né? Hoje está se crescendo a cada dia as leis do maligno, como a própria palavra diz, que o mundo jaz do maligno, e a cada dia tem crescido mais e mais os seguidores, né? Por exemplo, há 15 anos atrás, né, as pessoas respeitavam mais o segmento cristão, né? Que era o Bíblia, o crente, né? O conservador, respeitavam mais. Hoje não, hoje somos conhecidos neste mundo como fanático, né? Aqueles que têm os seus seguidores e tal. E isso funciona muito. No meu tempo, no nosso tempo, né, André? Tinha a Caverna do Dragão, né? A gente ficava preso ali para ver se eles vão voltar, né? E o Uni volta, não volta, aí Mestre Mago diz que volta, não volta, e a gente ficava preso ali naquele desenho. Hoje nós temos aí diversos pratos do diabo, como por exemplo o Ben 10. Eu tenho um filho de 8 anos que ele é fissurado pelo Ben 10, né? Ele é fissurado. Eu falei, rapaz, eu tenho que orar por você, porque ele acorda cedo e vê e fala que o Ben 10, que vira isso, que vira aquilo, e isso prende mesmo a questão de alienar a pessoa, né, a esse tipo, né, de situações que o maligno ele invade. E isso tem acontecido muito, essa questão de leis, para tentar parar, né, calar, na verdade, a voz hoje do pastor, do homens que pregam a palavra, né? Hoje você fala alguma coisa, a pessoa se levanta, ó, cuidado, a tolerância é religiosa, hein? Cuidado, vê lá alguém que você vai falar. E a gente, muitas das vezes, hoje, muitos irmãos estão se calando com isso. O segredo é não se calar, é ministrar a palavra, né, e falar a verdade e usar ela como ela tem que ser usada. Agora, André, meio politicamente só correto, uma coisa, um pouco, né, isso? que eu sinto que é um espírito que há hoje em dia. E Yeshua, certa vez, ele disse assim: quem dera tu fostes quente ou frio, mas porque és morno, nem quente nem frio, eu estou prestes a vomitar da minha boca. Existe um espírito hoje do politicamente correto. Essa questão, por exemplo, da cultura, as pessoas às vezes não estudam o que a palavra ensina. O Eterno diz que a cultura das nações são vaidade. O Eterno, ele instituiu uma cultura bíblica para nós estarmos nela. É só a gente estudar um pouquinho mais. Você observe essa questão falou, a árvore é uma cultura brasileira. Não é cultura brasileira, é uma cultura muito antiga. Isso é uma cultura da Babilônia. Aí nós vamos estudar, por exemplo, Deuteronômio 16.
Deus fala de todas as festas. No finalzinho, os 2 outros versículos, ele fala assim: não plante uma árvore de Axerá no meu altar. A árvore de Axerá era um pinheiro. E Deus falou: no meu altar, nunca plante uma árvore de Axerá. Por que Deus falou isso? Aí você vai ler Deuteronômio 12. Deus fala assim: não imite as nações, não adore a mim como elas adoram os seus deuses. Então, veja bem, a posição da Bíblia, ela é muito forte. Yeshua falou: olha, se você não renunciar a si mesmo, você não é digno de ser meu discípulo. Um homem chegou para ele e falou: eu preciso enterrar meu pai e minha mãe. E Yeshua falou: se você deixa os mortos enterrar os mortos, você vem e segue-me. Então a Bíblia ela não propõe um caminho tão light, tão flexível. É um caminho forte. É um caminho que você ou é ou você não é, ou você decide ou você não decide. Então eu acho perigoso esse espírito de que está tudo bem, e discordo. Pode ter um demôniozinho na sua árvore de Natal, sim senhor. Na medida que você bota o seu pinheiro dentro de casa, e o pinheiro é uma árvore representativa das Axerás, na verdade, e corre num perigo ainda até maior, eu acho mais grave, que se chama adultério espiritual. Atribuir a Yeshua uma data que ele não nasceu, tendo como base uma cultura babilônica. Não é de admirar que no livro do Apocalipse o Eterno diz, e só considera 2 religiões: a religião que ele instituiu e a Babilônia. Ele considera que toda outra religião é babilônica. E se você observar todas as religiões pagãs, você vai encontrar. Gente, só para terminar, não tomar muito tempo. Quando o mundo gosta muito de uma coisa, desconfie. O Natal, o mundo ama. É quase uma feitiçaria. É uma ilusão. As pessoas estão chegando em 24 de dezembro achando que vai estar tudo resolvido, que a família nunca mais vai brigar. O que acaba é em janeiro uma conta e uma dívida terrível, porque gastou o que não pôde e comprou ilusão. Se você estava pensando em dar um presente de Natal por Rocha, não faça, querido. Por favor. O negócio você feio pro seu lado aí, né? Me dá direito a uma Veja bem, André. Entenda bem. Com relação à questão que você tinha colocado primeiro, a legislação, gostaria de falar um pouco sobre isso, porque nós observamos que o mundo, em vários países, começou com a questão dos regimes totalitários, aqueles regimes que vieram orientados por Satanás, com certeza, e a principal função ali era tentar impedir a igreja de chegar nesses países, chegar com o evangelho de salvação. E não deu certo. Até agora, vários ditadores estão caindo um a um aí, estão indo embora, porque a igreja prosseguiu, foi em frente e entrou nesses lugares, mesmo com perseguição, morte, tudo, eles chegaram. Então, agora a grande trama, o grande plano de Satanás é a democracia. Porque através da democracia tudo pode se fazer tudo, e aí sim, já que temos direito a tudo, a livre expressão, tudo. Agora vem as leis, e aí sim ele começa a usar realmente leis. Eu estou falando isso, quis falar isso, porque eu sou técnico legislativo, me aposentei agora, sou advogado, e muitas vezes dentro de uma casa legislativa eles chegavam para mim para pedir que eu elaborasse leis, e que eu via que eram exatamente leis nascidas de Satanás para atingir a igreja, atingir ao Senhor Deus. E a gente ali, como funcionário, tinha que dar um jeito de não fazer, ou deixar alguma abertura para que se colocasse alguma emenda. Então, nos dias de hoje, nesse regime de democracia, o diabo está fazendo uma festa, usando homens e mulheres para criar leis que são totalmente contra a palavra de Deus. E aí talvez seja um pouco daquilo que a gente falou. Em termos de leis, ele está começando sutil. A lei de o pai não pode
disciplinar o filho, pode deixar ele fazer o que quiser, não pode deixar de castigo. Já tem, na Inglaterra, o pai tem obrigação de dar uma mesada, dar um dinheiro mensal para o filho, para sustentar, porque tem pais às vezes que são muito isentos. Então assim, não pode dar uma palmadinha no filho, não pode brigar e deixar ele castigo, e tem que dar dinheiro para ele. Tá virando uma anarquia, é uma democracia dentro da casa, ele tá virando uma anarquia. Então já começa leis aí de forma sutil, outras não. Para você ter ideia, existem leis como o Plano Diretor de Cidade, que é uma lei séria, fundamental, e que todo ano eles tentam colocar ali um artigo dizendo que para se abrir uma igreja tem que pedir permissão a todos os moradores em volta. Isso é claro que, se depender de pedir autorização, não vai ter. Então a coisa não é tão... Em alguns casos bem sutil, outros não. Isso aí é direto. Todo ano volta a lei do silêncio e outras leis aí. E tem uma lei que está sendo em voga, estão brigando hoje, que é uma lei que pastores teriam que ser obrigados a formalizar casamentos de pessoas no qual eles não concordam com a conduta, ou que a Bíblia é contra essa conduta aqui, né? Mas, pastor, antes da gente voltar aqui, falar um pouco também dessa questão. O pessoal está amedrontado ali com a árvore de Natal e tudo, o Rocha, toda vez aqui, ele passa a cajadada nisso aí. A gente vai com o pastor Emerson, lá de Manaus. Pastor Emerson, tudo bem? Tudo bem, meu irmão. Pai do Senhor para todos. Pai do Senhor, meu pastor, mande a sua pergunta. A minha pergunta é que eu queria que tirassem as dúvidas do nosso povo, nossos irmãos evangélicos, e todos que estão assistindo, é sobre algo que é consagrado a Satanás, algo que é consagrado a Satanás, e algo que é feito a culto a Satanás, para a gente tirar essa dúvida. Por exemplo, o Hiroshi, a árvore de Natal e o bolo é consagrado ou é algo a culto a Satanás? E o pastor Portela, que falou ainda agora que pode ter árvores de Natal lá, não tem problema se eu não estou adorando. Então a gente pode ter uma imagem do tranca-rua, da Aparecida dentro de casa, mas se eu não estou adorando, não tem problema nenhum. Pastor Neves, obrigado, mas eu achei fenomenal, porque para ele é o seguinte, Emerson, né? Existem coisas que... ele mandou ver mesmo, ele pegou nos dois, quero usar porque ficou aqui. Existem imagens que são, como ele falou, oferecidas a Satanás, e existem coisas que são o próprio simbolismo de Satanás. No primeiro programa, eu acho que isso é uma visão minha, tá? Que eu falei, pessoal, que eu acredito em 3 R's. Rejeitar, que eu acho que são 3 posições que a igreja tem que ter. Rejeitar, não, isso aqui não entra não, porque isso aqui é o próprio Satanás aqui dentro de casa, vamos botar o tranca-rua aqui não. Existe coisa que você pode receber, não, isso aqui pode entrar, isso aqui é uma coisa boa, biblicamente tá. E existem coisas que você pode redimir, né? E daí eu vou ter um monte de pessoas e um monte de exemplos que a gente vai falar no próximo bloco, que a gente tem que ir pro break, justamente naquele sentido. André, isso aqui, não sei o que, enfim, chegou um carregamento. Teve um caso desse que eu vi uma vez um documentário. Chegou um carregamento num país, não sei da onde, da Angola, e tiver um monte de mago, fez passe lá, não sei o que. Não vamos nos alimentar porque isso aqui está consagrado ao demônio. Rapaz, a hora, expulsa o demônio isso aí, vai embora, meu irmão. E come esse troço aí que pode redimir, tá bom? Mas a gente vai, a pergunta dele, bater em todo mundo aqui. Você já enfrentou uma batalha espiritual? 88% das pessoas dizem sim, 12% das pessoas dizem não. Fica antenada geral, daqui a pouco a gente volta. É muito bom o programa. Não sai daí. Estamos de volta, Antenada Geral tá bom aqui. Eu vou filmar um intervalo para você ver como o negócio é demais. Mas eu já falei que, pessoal, o pastor Emerson ligou, ele já, pastor, cara, vai botar um tranca-rua dentro da sua sala. Ele já também, aquele que eu falei, ele extremizou já o negócio, né, pastor? Amém. A paz do Senhor aí pro pastor Amém, Emerson. Misericórdia, né? Antenada Geral, Deus abençoe o senhor. A pergunta do pastor Emerson foi provocativa e tá bom, é bacana isso. O que eu entendi foi o seguinte, o Hiroshi, ele trouxe algo da lei. Quando ele leu Deuteronômio, ele versou Deuteronômio, ele está falando de leis. Se nós formos falar de leis, Emerson, entenda uma coisa. Não existia 12 mandamentos ou 10 em leis, são quase 700, por aí, por baixo. É 613. Bom, isso aí na sua conta, para mim, na minha é 700.
estudo. Cada um tem um ponto de vista. Tem leis isso aí são feitos por especialistas da Torá. Torá, tá. Você voltou pro grego lá, pro Torá. Torá é hebraico. Tudo bem, tá bom, Jorge. Mas deixa eu concluir aqui. Então, se for tratar de leis, a Bíblia também diz que nenhum tipo de imagem de animal se poderia ter. Casa, então, de ninguém poderia ter aqueles enfeitezinhos que tem uma avezinha pequena, uma maior, outra menor. Quase todas as casas têm. Um elefantinho que fica lá. Exatamente. Não pode ter. Outra não pode ter fotografia porque leva ao extremo. Seria a questão dos alimentos, André. A questão dos alimentos. Carne de porco ninguém comeria. Tudo que leva esse sangue ninguém comeria. Eu acho que quando fala, aproxima muito o testemunho de Jeová, do Jovita. Não, a visão do jovismo é mais ou menos essa. Não, eu estou apenas expressando a minha opinião. Não está dando uma de pastor, essa foi forte, está vindo forte aqui também. A visão é aproximada. Quem estuda sobre religiões sabe que é aproximado. Quando você começa a tratar da lei, esquecendo que vivemos um tempo de graça, é claro que essa graça não nos dá liberdade para fazer o que quisermos e como quisermos. Eu não vou botar, Emerson, na minha casa uma imagem do Tranca-Rua e nem vou aconselhar ninguém a botar, seja do São Jorge, do Tranca-Rua, seja do que for. Porém, como eu falei da questão cultural, o Hiroshi diz que é um pinheiro. Não, lá não terá um pinheiro sobre o altar. Eu nunca vi assim, como Pedro diz, uma árvore. Árvore de Asherá, tradução. Então, diz uma árvore. Então, se é um pinheiro, aí digamos, hoje então, a árvore não é de Asherá, ela é de plástico. A maioria Asherá é um espírito. Mas o espírito? Asherá é um demônio. Ué, a árvore do demônio? Não existe árvore do demônio. Não, a árvore que esse demônio usa, que é um pinheiro. Não existe árvore do demônio. O demônio criou a árvore. Não, a árvore que ele usa para ser adorado. Aí é controvérsia. Você está entendendo como no contexto fica difícil entender? Um pouco. Árvore do demônio. A Bíblia, até meu filho que tem 3 anos sabe que quem criou as árvores foi Deus. Não é isso. Ele consagrar isso a demônio, sabe? É dar ao diabo mais uma vez o que ele não tem direito. Vamos até caminhar um pouquinho. Eu não sei se o que eu vou falar é uma coisa moderada que está no meio, mas eu acredito que cada um tem a sua opinião sobre essas questões. E, às vezes, no meu ver, pode existir um pouco mais de zelo sobre alguma coisa que a Bíblia explica, por questão de interpretação e cultural e por aí vai. E outro, porque assim, o mesmo pastor Emerson, às vezes, e pastor, a gente não está falando mal não, só exemplificando, falando, você colocaria um negócio de São Jorge na sua casa? Não colocaria. Mas, por exemplo, e aí eu vou deixar aberto para você essa pergunta e você responda. Mas você bota na sua casa uma televisão, que você liga em novela, que tem imagem. Liga em programas que entra isso na sua casa sem você ter imagem. Então a questão é de interpretação. Ou a gente vai voltar naquele tempo de televisão é pecado. Calma aí. O que é pecado é o que você faz. Posso botar no Blu-ray lá? Qual o uso que você faz botar no Blu-ray, André? Posso botar no Blu-ray o vídeo que eu quiser. Então não é? Agora, eu escolho o que colocar lá, seja no DVD. Eu acredito nisso. No que vai reproduzir. Qual o uso que você faz daquilo? Então, claro que também não vou trazer a imagem, não. Agora, eu não estou fazendo uso. E por aí vai. Agora, dizer que panetone é uma adoração a uma deusa, me perdoe, eu não posso aceitar isso como pastor evangélico. Vivendo nessa geração e ficar quieto. Não é mesmo. Panetone é bom, sim, tem de chocolate, tem uns bons. Eu vou ganhar alguns bons lá na igreja. Por isso que eu falei, como é que eu entendo debate, isso? Eu vou ganhar vários panetones. Ô, Jesus. Como todos eles. Vamos mandar só de maldade pro Rocha. Mas uma coisa que só pra gente terminar e caminhar um pouquinho nessa, que o Natal tá chegando ainda. A gente vai fazer um programa sobre essa questão. Mas eu acredito muito, o que nós fazemos desse simbolismo? Na minha casa, eu faço, tem toda a festa. Cantamos, adoramos a Jesus, lembramos do nascimento, embora não for aniversário, também não vejo que é, mas como eu não sei o dia, a gente comemora nesse dia. Nós sabemos que não é. Não é, mas assim, o que eu digo é o seguinte, agora, do feriado. Se existem pessoas que colocam imagem de Papai Noel e tudo, e aquilo rouba, o cara nem lembra de Jesus, aí tá errado. Por isso que eu falo, não é o que está lá dentro, André, é o uso que você faz de regra, todo evangélico no Natal ora na ceia, todo evangélico lembra de Jesus.
bom. Não é? Agora, virada de ano agora, lembra. A questão do Natal, André, é o seguinte, porque se comemora aniversário de Jesus, tá bom. Como ninguém sabe a data, quando não se sabe a data de ninguém, escolhe um dia para fazer aniversário. O único grande problema nessa questão de Natal é tentar tirar os atributos de Deus para colocar no velhinho, essa se coisa é no Natal toda ou aí. fora do Natal, isso tá errado. Ele chega a ser momento. onipresente, ele consegue estar em todo lugar entregando presente ao mesmo tempo. Quer dizer, é um negócio. Isso acontece aí, até dentro sim, de igreja. É. O cara transfere a Deus, ao pastor, o que é de Deus. Esse é o grande problema. Agora, comemorar, porque o nascimento, que você comemore mesmo. Lembre que Jesus nasceu e depois lembre que ele não só nasceu no que eles chamam aí de 25 de dezembro, mas nasce todo dia no nosso coração. Isso que é o muito pessoal em casa deve estar assim, rapaz, não sabia que Natal tinha tanta batalha espiritual, hein? Mas vamos caminhar um pouquinho, até porque tem muitas perguntas interessantes, a gente não pode perder essa oportunidade de responder. Uma das pessoas fala o seguinte, já voltando agora para a batalha espiritual. André, quero entender um pouco como é que funciona esse negócio de pessoas possessas por demônios, endemoniadas, que eu não entendo. Expliquem como se dá uma possessão. Não consigo entender um outro espírito externo habitar dentro de um corpo no qual já tem espírito. Isso já tem um espírito que é o espírito da pessoa. Às vezes o espírito não tem Espírito Santo, senão o Espírito Santo e o demônio não conseguem habitar no mesmo corpo. Mas pode ter 2 espíritos em um corpo só. Como é que essa questão demoníaca? Porque ele fala assim, quando uma pessoa fica possessa, é porque ela perdeu uma batalha espiritual. Então ele entende o seguinte: todo mundo que perde uma batalha espiritual fica endemoniado. Não é bem isso, né? Eu vou falar por experiência. Isso aí é uma experiência que eu tenho. A Bíblia é bem clara em dizer, André, que se a casa estiver vazia, na verdade, vai entrar esse espírito demoníaco na pessoa por legalidade, legalismo, né? Falta de vigilância. Em Gálatas fala tudo a questão da batalha espiritual. E é bem claro quando Paulo diz que quando a gente tem um fruto do Espírito de Deus, na verdade, os espíritos malignos não vai tomar posse da sua vida. E em Salmo 91, bem claro também que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Acontece que o Espírito ele só domina aquelas pessoas que estão, na verdade, fora da direção de Deus, fora da obediência, da adoração, como foi falado aqui ontem. Então, quando você está fora da obediência, fora da direção de Deus, isso naturalmente acontece sim. Agora, pastor, mas eu sou crente, eu sou evangélico, então quer dizer então que se eu estou passando por um problema é sinal que o diabo está me atormentando, né? Muitas das vezes a gente dá muita legalidade ao diabo, né? Tudo é o diabo. Meu marido me traiu e falou que foi o diabo, foi a pombagira. Porque na verdade nós atribuímos. Então ela chama ele de diabo, né? E acabamos atribuindo, né, dando autoridade a quem não tem autoridade, como foi falado aqui. Mas aí agora, André, só falar uma coisa, André, importante, sobre como repreender o diabo. Isso é muito por isso que eu citei Deuteronômio. Porque você repreende o diabo e você desmascara as astúcias satânicas com a palavra. Porque o inimigo ele usa de sofismas, mas é a palavra que destrói. E um exemplo claro disso, quando Yeshua ele é tentado no deserto, aí vocês podem consultar em casa sua Bíblia. Ele só cita Deuteronômio, esse livro. Tudo que ele fala, não só de pão viverá o homem, está em Deuteronômio. Só a Deus adorarás, está em Deuteronômio. Não tentarás o Senhor teu Deus, está em Deuteronômio. Então o livro de Deuteronômio ele tem essa qualidade. Por isso que eu citei Deuteronômio 12, 16, você pode consultar em casa, porque ele explica sobre as astúcias malignas dentro para destruir a adoração, para destruir o templo de Deus. E por isso citei Deuteronômio, seguindo o exemplo de Yeshua, porque ele só cita Deuteronômio, ele nem fala. E aí eu corrijo uma coisa, que muita gente comete um erro gravíssimo. Se um demônio está possuindo alguém, não converse com ele. Não converse, não entreviste o diabo. Ou seja, cite a palavra. Agora, citar Deuteronômio não é lei, graça, não é nada disso. É citar instrução divina, princípio bíblico, para a gente não cair nas astúcias ciladas do diabo. Vamos para o break, na volta eu queria falar um pouco disso, para ver também...
para a gente falar sobre aquela questão de flexibilidade e intolerância entre o que é de Deus e as coisas do diabo, que é uma coisa que nisso me abriu a mente agora. Quando você aceita Jesus, o Espírito Santo mora na sua vida, é um espírito, tem o seu espírito e o Espírito Santo te aconselhando, te confortando ali contigo. E ele te dá flexibilidade e liberdade. Quando o demônio possui uma pessoa, o espírito dela não tem controle sobre ela. É o demônio que controla o corpo dela, de tão inflexível que ele é. Então, às vezes, ele faz o ar de, não sei o que, eu sou aberto, sou flexível. Quando você vê uma pessoa possessa por demônios, a pessoa não tem controle. Quem controla ela é o demônio. E é assim que ele age no dia a dia com as sutilezas dele. Ele entra sutil, quando ele te pega, segura e já era. Já o Espírito Santo não, ele te dá liberdade, da escolha, de fazer o que você quiser. Por isso que... Último bloco do Antenados de hoje, falando sobre batalha espiritual. Continue antenado conosco, mande sua pergunta e responda a nossa enquete. Você já passou por uma batalha espiritual? No final do bloco a gente dá o resultado. Pastor Carlos, é mais ou menos assim como a gente falou no último bloco mesmo, que o diabo ele começa devagarzinho, devagarzinho, devagarzinho. Quando ele entra, quando o espírito demoníaco entra, ele não dá espaço para ninguém. Ele quer ser dono de tudo, ele não... É verdade. Isso se dá, André, pela legalidade. Há princípios na Bíblia. Por exemplo, existem batalhas espirituais pessoais. A Jesus teve uma batalha pessoal que foi a tentação. E ele venceu. Jó teve uma batalha pessoal, acabou atingindo a família dele, mas o diabo queria atingir era Jó. Não é? E ele venceu. O diabo ali, ele coloca até doença, com a permissão de Deus, é claro, em Jó. Mas Jó venceu pela resistência. E o apóstolo vai dizer, resisti ao diabo e ele... fugirá de vós. Então, a legalidade, quando ela é dada, aí sim, a pessoa perde campo. No âmbito familiar, por exemplo, existem princípios que foi dado para a esposa para se submeter ao marido. Quando esse princípio é quebrado, começa a ter problema aquele casamento. Existe princípio que foi dado para o marido, para amar a esposa. Quando esse princípio é quebrado, começa a ter problema. Existe princípio que foi dado para o filho, para ser submisso aos pais, né? Para honrar o pai e a mãe. Para que ele viva muito tempo sobre a terra. E por conta disso, por não honrar pai, não honrar mãe, nós temos hoje aí muitos jovens morrendo cedo demais, vários filhos de evangélico presos, que o percentual é grande de jovens e o Rodrigo trabalhou muito tempo com isso, sabe do que eu estou falando, não é? É muito grande o número de jovens, filhos de evangélico preso, não é? Por quebrar princípio, não é verdade? Agora, quando você não quebra esses princípios, o pai também com os filhos, a Bíblia diz, não incite, pais, não incite a ira dos vossos filhos. Tem pais aí que por qualquer coisa distrata a criança, distrata o adolescente, chama atenção em lugar público, não é? E isso não é bom para o adolescente, ele passa a ter raiva daquele pai, ira daquele pai, ele não quer estar em ambiente. Isso abre espaço para o demônio agir. O demônio age nessas legalidades. Quando a esposa, ela trata o marido como trata o filho, erguendo a voz, o diabo entra nisso, porque Deus, ele estabeleceu esses princípios. Quando ele é quebrado, abre-se uma porta. Agora, uma coisa que é interessante, e talvez a gente até esclarecer. Claro que quando eu peco, eu automaticamente estou abrindo algum tipo de legalidade. Mas nem toda legalidade é pecado. Tem coisa que você faz que não seja pecado, mas também não seja voluntário. Você está fazendo algo que você não sabe que está abrindo. Existe isso. Está fazendo algo que... sei lá se é legalidade ou não, para mim nem é. Mas se percebe você retorno, pode abrir uma brecha de um jeito inconsciente, existe isso? Pode sim, e a tal ponto que o salmista mesmo, ele diz em uma das suas orações, sonda-me o meu coração e vê se em mim há algum mau caminho. Ou seja, pede para Deus sondar e ver se tem um caminho que ele mesmo possa desconhecer, ele não sabe se tem algo errado ali, e muitas vezes, muitas pessoas estão fazendo coisas com o chamado em direito na boa fé, mas por falta de conhecimento, às vezes não é culpa dele, tem um pastor e o pastor não orienta certo. Então a pessoa está fazendo uma coisa errada e ela seria uma brecha, mas ela está fazendo aquilo sem ter essa intenção, não é? Então é preciso que, eu creio que nesse momento aí não venha uma opressão sobre ela, porque o próprio Deus sabe que ela não está tendo essa intenção de fazer isso.
E o próprio Deus vai providenciar para essa pessoa a proteção, a defesa, porque ela não está sabendo disso. Deixando bem claro, até quando se fala em opressão, essa questão toda, que a gente muitas vezes usa o termo o diabo entrou na pessoa, o diabo, e a gente, para deixar bem claro que o diabo não entra em ninguém. O diabo, primeiro de tudo, para mim, ele é um tremendo covarde. Ele tem medo de encarar as coisas de frente, tá? Então ele não entra. A segunda questão é teológica. Se ele foi um anjo, anjo não incorpora em ninguém, tá? Então, quando se trata, é o que está se tratando aqui exatamente de demônios, tá? E que num debate que seria demônio, isso aí os teólogos têm divergência para todo lado, mas quando falamos assim, o diabo entrou naquela pessoa, na verdade, pessoas que estão subordinadas a ele, mas ele mesmo não entra, primeiro porque ele é um anjo, e anjo não incorpora, é um anjo caído. E segundo, porque aí já a minha visão, ele é covarde beça e ele não tem. Mas eu queria só para poder despertar o povo que está em casa, rapidinho, eu acho. A Bíblia também diz em Oséias que o povo de Deus é destruído porque falta conhecimento. Então, não basta a pessoa também, eu estou fazendo, é melhor não saber. Porque eu não sabendo, não vai haver culpa sobre mim. Mas, mesmo a pessoa não sabendo, ela vai ser destruída. Porque a Bíblia diz, o meu povo é destruído porque lhe falta conhecimento. Então, é preciso conhecer. Você está destruído justamente por isso. Exatamente, vai ser destruído porque por causa da omissão de buscar conhecimento. Agora, e se falta conhecimento é porque faltou alguém ensinar. Mas também faltou acordar cedo para ir para a escola dominical, faltou acordar cedo para ir para o estudo da igreja, faltou ir para o culto quando podia ir, essas coisas. Agora, André, só duas coisas rápidas, passar para o pastor Rodrigo também, mas duas coisas rápidas. Primeiro, um hábito bíblico, né, desde o tempo de Daniel orava 3 vezes ao dia. Então, no judaísmo você tem isso, a oração da manhã, o shaharit, da minhá à tarde e a arvit à noite. Na medida que você estabelece um tempo de oração diário, um devocional constante, dia a dia, não só num dia, mas todos os dias, isso é uma defesa muito grande, porque você passa a ter uma comunhão com o Eterno muito forte. E segundo, eu acho que é muito perigoso, eu não concordo, assim, essa coisa da era da graça, para mim isso não... Eu tenho uma visão diferente disso. A Bíblia diz que pecado é transgressão da lei. Pecado não é um conceito relativo. Eu acho que um outro problema muito sério hoje é relativizar o conceito de pecado. Pecado é transgressão da lei. Isso aí é um outro tema, a gente ia entrar muita coisa. Mas é preciso estudar a palavra, a Bíblia. Ter conhecimento, não só ser ensinado, mas estudar. E Paulo, ele dá um conselho muito simples, ele fala que é comparado a uma pessoa que quer bater um recorde, quer correr, ela tem que exercitar. Então, cabe a cada um estudar, buscar realmente, e ver aquilo que agrada o Eterno, aquilo que não agrada o Eterno. O que não agrada é se afastar disso. Volto, como disse para Jeremias, separa o vil do precioso. O que vocês acham, pastores, sobre a questão eu acredito, existem pessoas que oram muito, que buscam, que leem a Bíblia, e cada vez que você busca mais Deus se faz presente, se revela e tudo mais. Existem pessoas que têm experiências espirituais muito fortes, no sentido de, já ouvi, nunca eu tive essa experiência, mas já vi pessoas que eu confio e falam de verem demônios, às vezes vultos, anjos, como se tivessem com os olhos abertos para o mundo espiritual. Vocês acreditam que isso é possível, uma pessoa ver o que acontece no mundo espiritual, nesse sentido de ver um anjo tocando uma pessoa, ou um vulto, um demônio, ou algo desse tipo? É assim, aconteceu comigo há uns 8 anos atrás. Eu estava inaugurando a Arca da Aliança, mas isso num bairro em São João de Meriti. E eu lembro que estava faltando pouco dia, eu estava meio atribulado, porque faltava cadeira, faltava algumas coisas, estava com o espírito meio atribulado, né? Pensativo, e agora o que eu vou fazer? Falta pouco tempo. E a empresa que ficou de entregar as cadeiras não entregou e já estava pago, aquela coisa toda. E na madrugada que eu deitei, eu estava tão cansado que eu nem deitei nem na cama, eu deitei no chão. E por volta assim, de umas 3 horas, 3:30 da manhã, eu senti algo batendo no meu pé, né? Me acordando, chamando meu nome 3 vezes. Né? E assim, eu sou na verdade, eu sou uma pessoa muito medroso, né? Eu sou muito medroso, cara. E até trauma que eu já passei na vida e tal.
E batendo sobre o meu pé e chamando meu nome, Rodrigo, Rodrigo, Rodrigo. E quando eu olhei, eu não vi a face, né? Se eu falar para você que era um leão, que era uma águia, que era um touro, eu estarei mentindo. Mas eu vi um ser que é baseadamente quase uns 3 metros de altura. Virou as costas, começou a andar e passou, né, pela porta e foi embora. Meu coração disparou que eu subi para a cama em 3 segundos. Nem orei, irmão. Se falar que, você orou, eu nem orei. Biblicamente falando, existem várias experiências de homens de Deus que viram anjos do Senhor. Você tem o exemplo de Jacó. Algumas vezes era apenas um varão com figura de homem. Parecia um homem. Se fosse encarnado. Exatamente. No caso de Ló, por exemplo, também, né, que chegaram os 2 varões na casa de Ló. Enfim. E algumas outras vezes era uma visão realmente de um ser, como o Rodrigo citou aqui, diferente, como as visões de Apocalipse, por exemplo, né? São visões Ezequiel e o próprio Daniel tem umas visões assim. Então, eu particularmente, eu nunca tive essa experiência de ver um anjo. Conheço várias pessoas como o Rodrigo que disseram ver anjos, e outros já viram demônios. Tem gente que diz que foi ao céu. Tem gente que tem até livros sobre a divina revelação do céu, a divina revelação do inferno. Quer dizer, eu particularmente, eu sou um pouco cético a essa coisa de que a pessoa foi no inferno e ficou lá. Ou que foi no céu e ficou... Se eu for para o céu, eu não volto, irmão. A verdade é essa. A Bíblia diz que o céu é tão bom. Paulo teve uma visão do 3º céu e ficou maravilhado a ponto de ele dizer, foram coisas inefáveis. Não é lícito eu dizer, não é? Mas talvez isso seja uma visão, já que Paulo teve... não diz? Porque a pessoa fala assim, eu fui em espírito para lá, ou sonhou, não sei, porque a pessoa fala e descreve e tudo mais. Mas André, descrever, eu acho complicado. A descrição está na Bíblia, né? Com relação, existe revelações. A única coisa que deve ser tratado é a pessoa que está tendo a revelação, ela discernir se é um anjo, é um demônio, se é uma coisa boa ou uma coisa ruim. Por exemplo, na nossa congregação, se a pessoa tem uma revelação, ela não pode dar diretamente, ela tem que passar para os líderes primeiro, que é um conselho do livro de Atos. Paulo fala sobre isso. Não, se você profetiza, se não tem quem interprete, não deveria passar a profecia. Então, é preciso que a pessoa venha discernir. O que é que esse anjo falou? O que é que você sentiu e o que ele falou? O que ele falou é de acordo com a palavra? Ótimo. O que ele falou não é de acordo com a palavra, então você tem que desconfiar. O ponto é que a revelação não pode determinar uma doutrina. A verdade está na palavra. E o que acontece hoje é que as pessoas já recebem revelações. Por exemplo, alguém recebeu a revelação que o nome de Yeshua é Yahushua. Pelo amor de Deus, é linguisticamente impossível. Mas tem milhares de pessoas na internet agora chamando de Yeshua de Yahushua. Todo judeu sabe que o nome do Messias é Yeshua. Está escrito, tem 4 letras, cada letra tem uma vogal, um sinal maçorético, enfim. Então, às vezes, se recebe revelação e cria-se uma doutrina em cima da revelação. Ou determina sobre a vida das pessoas, que é o mais perigoso, uma série de prognosticações que muitas vezes trazem mais males do que coisas boas. Então tem que tomar cuidado com esse tipo de revelação. As